Pois é, não deu para os comandados do Rogério Ceni. Corinthians 2, São Paulo 1, jogo no Morumbi. Há muito tempo eles não ganhavam no Morumbi, cerca de 11 jogos, se não me engano, desde 2017. Mas quebraram esse tabu. Tabu é feito para ser quebrado mesmo, né? Então até aí tudo bem. Mas foi um jogo interessante. Eu acho que o São Paulo foi bem, teve seus problemas e ficou muito claro a diferença técnica, né? A diferença de qualidade das equipes. É impressionante porque são quase 9 da noite, continua passando avião, como todo vídeo passa avião aqui para sair no áudio. Mas, enfim. E o São Paulo, ele dominou o Corinthians no jogo inteiro, basicamente, né? E no começo do jogo ele foi lá, ficou em cima, ficou martelando realmente, buscando, mas dá pra ver que faltava qualidade, faltava aquela coisa a mais, né? E aí, primeira chegada do Corinthians, 18 minutos, pá, Adson 1-0, numa falha da marcação pela esquerda, né? O Fagner entrou nas costas do Wellington e também quem devia fazer aquela cobertura era ou o Pablo Maia ou o Alan Franco, ninguém fez. Entrou na área, cruzou para trás e o Adson fez seu golzinho. Mesmo atuado assim, o São Paulo perdeu um pouco de ânimo, né, em algum momento, mas depois começou a sair mais pro jogo, começou a ter um pouco mais de controle da partida, realmente foi lá, pá, 2-0, dessa vez estavam culpando quer dizer, pelo que eu interpretei, né, é sempre difícil você interpretar a torcida, mas a torcida ficou reclamando, começou depois do segundo gol, começou a vaiar o Orejuela, porque o gol saiu nas costas dele. Eu interpretei isso daí como, tipo, culpando o Orejuela. Porém, não, assim, a zaga estava montada desse jeito mesmo. O Orejuela, ele estava mais solto, ele estava mais espetado, com liberdade para pressionar um pouco mais em cima, e o Arboleda sairia na marcação de quem caísse na ponta esquerda. No caso daquela jogada foi o Roger Guedes, mas em outros momentos também já tinha sido o Renato Augusto, e o Arboleda fez muito bem a marcação. Dessa vez o Roger Guedes ganhou o duelo, passou pelo Arboleda, e depois driblou também, não chegou a driblar, mas ganhou a disputa do Alan Franco, entrou na área, cruzou, e eu acho que o Rafael foi meio mal nessa saída de bola, eu acho que ele podia ter feito melhor. Mas aí 2-0 pro Corinthians, um gol do Adson. E aí foi aquela coisa, né? O final do primeiro tempo foi um tanto quanto melancólico, a torcida reclamando bastante, né? Assim, vaiando o Orejuela especialmente, e eu já deixei bem claro. Primeiro que assim, eu acho que não deve vaiar o time, não deve vaiar o jogador. Ponto, ponto, ponto. Mas é sempre assim, né? Sempre a corda estoura no lado mais fraco. Aí você pega o moleque da base, vai, como a gente já queimou vários moleques da base. Ou então você pega esse jogador que já não tem muita simpatia, aí pronto, você vai lá e vai. Agora, Luciano pode fazer 15 jogos ruins que ninguém se importa. Aliás, ele tava fazendo um jogo ruim, hoje até conseguir marcar seu golzinho, depois a gente fala disso daí. Mas aí terminou o primeiro tempo desse jeito melancólico. Aliás, se o Morumbi ficar em silêncio assim por um instante, vai dar pra ouvir o Caleri pedindo socorro. Porque, coitado, ele luta, ele tenta, mas não chega uma bola redonda. Na primeira que chegou, foi aos 44 do primeiro tempo, ele emendou, ele bateu bem de fora da área e o Cássio fez uma boa defesa. A gente tem um dos melhores atacantes no futebol brasileiro. Desse homem-gol, né, desse matador mesmo, eu acho que só o Flamengo tem um cara melhor, puxando agora de cabeça. Não, e o Fluminense tem o Cano, né, o Cano tá fazendo muito gol, mas eu não sei se o Caleri estivesse no Fluminense, se ele não faria mais gols que o Cano até. Ele é um baita jogador, o Caleri. E, coitado, ele tá lá nesse time torcendo pra alguém mandar uma bola pra ele, né, mas é realmente puxado. Eu acho que o Rogério Ceni tinha que começar a treinar mais jogadas para fazer a bola terminar no Caleri, pô. Pra ele ir lá e guardar. É o melhor jogador que a gente tem, sabe? Então a gente tem que jogar em função dele. Não engessando o time, tá? Mas jogar em função desse jogador. Um jogador que eu acho que foi muito bem no primeiro tempo foi o Nestor, né? Ele buscou bastante o jogo, ele armou o time.
Mas tem aquele problema, né? Assim, falta o whey protein. O São Paulo tinha que pagar uma consultoria pro preparador físico do Bayern de Munique para dar um treino, né, pro Nestor, para ver se ele ganha alguma massa muscular, porque não é possível. Ele daqui a pouco vai estar 15 anos no profissional e não vai ter ganho, sei lá, 5 quilos de massa muscular. O cara, ele é muito magro. Em diversos momentos desse jogo, ele perdeu a bola por disputa no corpo a corpo, sabe? E assim, ele vai lá, limpa a jogada e o cara, ele, é curioso que a marcação do Nestor, o cara não tenta tomar a bola, ele só vai no corpo mesmo, porque o Nestor é tão frágil fisicamente, você ganha a jogada desse jeito, no corpo. É um pouco triste, sabe? É um pouco triste ver isso daí. E o cara tá, o quê? Há 3 anos no profissional, se não me engano, e não ganhou nada de massa muscular. Não consegue competir, assim, não tô... Claro que a gente tem que entender que jogadores têm suas características. Por exemplo, o David é um jogador forte. O Luciano é um jogador técnico, mas ele não tem tanta velocidade assim, sabe? Umas coisas do tipo. Então, a gente sabe que o Nestor é um jogador mais técnico, um jogador mais cerebral. Mas ele tem que ter um mínimo de condição de jogar uma partida de futebol. Ele tem que ter um mínimo de porte físico para conseguir disputar, assim, sabe? Eu não tô falando de disputar contra um brucutu, um volantão. Não, ele perde bola em disputa no corpo a corpo contra outros meio-campistas. Contra o Renato Augusto, que não é um marcador. Isso daí pega, tá? Isso daí eu acho que São Paulo devia realmente pensar nisso. E falando em meio-campistas, falar sobre o Pablo Maia, que fez um jogo tenebroso, tanto que Orejuela e Pablo Maia saíram no final do primeiro tempo, né? E voltou o Caio Paulista, que fez sua estreia, improvisado na lateral direita, não dá nem pra falar muita coisa assim. Ele quase fez um gol, né? Aqueles cruzamentos fechados, quase foi morrer no fundo da rede. E para sair, para a entrada do... Agora estou puxando de memória, deixa eu pegar aqui. Mais fácil, né? A gente ficar forçando a memória. Entrou o Luciano, sim. No lugar do Pablo Maia entrou o Luciano. E aí o Nestor foi recuado para ser esse segundo volante. E o Luciano jogou na posição que o Luciano vem jogando nessa temporada. O Luciano entrou mal, tá? Entrou errando passe, procurando o jogo mais, o que é interessante, mas não conseguiu executar tão bem assim. Até que ele fez o seu golzinho, né? O Wellington, que era outro que não vinha jogando bem, conseguiu uma boa escapada na esquerda e fez um cruzamento rasteiro. O Luciano dentro da área livre, dominou, bateu, gol. E, bom, aí o estádio explodiu, aí foi aquela coisa, né? Por um momento havia-se aquele sentimento que vai dar, a gente vai conseguir empatar essa partida. Infelizmente não deu, mas teve até outras chances, né? Essa daí do cruzamento do Caio Paulista, teve uma outra no finalzinho da partida, que o Alan Franco lançou pro Arboleda, o Arboleda conseguiu escorar, o Arboleda tinha virado centroavante naquele momento. O Arboleda conseguiu escorar para o Luciano, que chutou muito bem, a bola passou um palmo do gol do Cássio. Realmente uma pena não ter entrado, mas aí o Luciano, depois do gol dele, realmente o Luciano começou a jogar futebol. O problema é que era 32 do segundo tempo já, né? Mas, enfim, ele ganhou essa confiança, então voltou a se sentir bem para tentar alguma coisa. Então ele driblou, ele conseguiu bons passes, ele conseguiu criar algumas jogadas e teve algumas finalizações também, especialmente essa. O São Paulo, a grande verdade é que o São Paulo poderia ter vencido esse jogo, mas o Corinthians tem jogadores com mais qualidade hoje, sabe? Você vê, os caras têm o Yuri Alberto, o Roger Guedes, o Juliano que está no banco. Quem mais? O Paulinho, que tá voltando, como voltou hoje de contusão, né? Conseguiu voltar a jogar futebol depois de 9 meses parado. Mas o Cássio, que é um baita goleiro, o Gil, que é um baita zagueiro, Fagner, que é um baita lateral direito. A gente sabe que, assim, eles não são craques também, né? Mas é um time melhor que o time do São Paulo. E mesmo assim o São Paulo dominou esses caras, sabe? Não foi só que foi um jogo pau a pau, não. O São Paulo dominou, o São Paulo jogou melhor que o Corinthians. Porém, jogar melhor não significa vencer. No final, pela qualidade individual desses atletas do Corinthians, eles foram lá, criaram 2 boas jogadas
E o Adson, que talvez seja o menos conhecido de todos eles, guardou 2 vezes, 2-1 para o Corinthians. Bom, vamos dar uma olhada nos números agora, mas de modo geral, eu gostei do que eu vi. Eu tinha dito, né, no último vídeo que esse era o jogo para mostrar até onde o São Paulo pode ir nesse ano. Qual o real patamar nosso. Porque a gente não vai disputar com o Palmeiras, a gente não vai disputar com o Flamengo. Nem com o Atlético Mineiro, por exemplo, que apesar de ainda estar se reconstruindo, teoricamente tem um time muito melhor que o nosso, né? Mas agora dá pra gente entender que quando a gente pega um time que certamente brigará por Libertadores no Brasileirão e a gente consegue jogar melhor que eles, teoricamente, quando a gente pegar um time que não vai brigar por Libertadores, um time um pouco inferior, nós teremos mais facilidades e iremos vencer a partida de forma mais tranquila, né? Isso tudo é teoricamente porque futebol é futebol, né? Sabemos disso. Mas importa para fazer uma análise geral no decorrer do ano e a gente lembrar, tipo, ali ó, era um sinal de que realmente a gente estava no caminho certo. Beleza, vamos lá para os números, vamos ver o que essa partida nos apresentou. Pois bem, aqui os números dá para ver. Isso daqui, esse gráfico, será que tem que... tá aqui, ó, vai mostrar certinho. São Paulo e o Corinthians. E aqui, o verde, né, a equipe do São Paulo, quanto mais alto representa tipo, a pressão que o time fez sobre o seu adversário, né, o controle de bola e onde é que essa bola foi controlada, qual era o posicionamento dos atletas. Então, dá pra ver que o São Paulo engoliu o Corinthians. O São Paulo engoliu o Corinthians o tempo inteiro, tá bom? Teoricamente, sempre falando, né, teoricamente, não era pra ter perdido essa partida, que realmente fomos melhores que o time do Corinthians. Tanto que, deixa eu só ver onde é que tá a minha câmera. Agora não sei se eu consegui mostrar o mapa de pressão certinho. Acho que consegui sim. Tirar a câmera daqui, jogar pro outro lado, pra gente ver melhor esses números, depois a gente vê os atletas em si. 60% de posse de bola, 19 finalizações, mas aqui 7 no gol. Pode melhorar um pouquinho isso. Eu acho que tiveram alguns chutes que a gente foi mais no desespero do que realmente que era uma bola para ser chutada. Mas olha isso, 8 escanteios a 0. Sabe? 16 faltas, o time mordeu mais, então faz sentido. Mas apesar disso, quem tomou mais cartão amarelo foi o time do Corinthians. 2 chances de gols, 2 chances perdidas e um chute na trave, um chutaço, aliás, do Seba Mendes, que, nossa, se ele faz, assim, o estágio vem abaixo. Aliás, a torcida fez um espetáculo hoje, a torcida de São Paulo, como sempre, né? Como sempre. Além dos jogadores citados que entraram, né? Então, o Luan, o Thales Costa e o Pedrinho entraram. O Pedrinho, aqui a nota dele tá ruim, mas ele foi até ok, né? Ele foi pra cima, tentou dar aquele... esquentar a partida, do jeito dele, né? Aqui, um recurso que adicionaram no web, né? Só tinha no mobile isso daqui. Eu acho tão legal esse recurso, meu favorito deles. Dá pra ver o posicionamento dos jogadores, médio, né? Olha isso, os jogadores de São Paulo, os zagueiros de São Paulo, na média, ele estava aqui na intermediária. Ali na frente, olha o posicionamento médio do Rafael. Sabe, quase saindo da área. Enquanto o Corinthians, o Yuri Alberto era o mais avançado na intermediária. Enquanto o nosso mais recuado estava na intermediária, não, no círculo central. Enquanto o nosso mais recuado estava no círculo central, o mais avançado deles estava no círculo central. Tá bom? Aqui também dá para ver os substitutos, as mudanças. O Luciano realmente com... Nossa, acabou basicamente o lado direito, né? Porque depois saiu o Wellington Rato, ficou um buraco aqui, tudo jogando pela esquerda. Realmente... São Paulo tem essa tendência. E o Luciano, dá pra ver ó, que ele se mexeu bastante e pegou muita bola nessa faixa. Ele também ajudou aqui por toda a fase esquerda do jogo. O Caio Paulista, o Caio Matheus aqui, né? E na ficha do São Paulo só tava como Caio, mas o Caio Paulista, caso alguém tenha interesse, jogou
mais por aqui. Você vê, ele não chega muito à linha de fundo justamente porque ele é canhoto, né? Então foi improvisado aqui na direita. Mas, ok, vamos ver como é que ele entrará no decorrer das partidas. E o Arboleda, para mostrar que ele estava caindo por essa faixa mesmo, que a culpa do gol... Não, às vezes o gol não tem culpa de ninguém, sabia? Às vezes o gol é mérito do adversário também, sabe? Acontece, isso aqui é futebol. Mas aqui, ó, o quanto ele participou do jogo nessa faixa. Ele estava fazendo essa cobertura. E no momento deu errado, deu ruim. E aí sofremos o gol. O segundo gol, né? Pois é, que tristeza. Que tristeza. Bom, foi isso. Acho que não quero mostrar hoje não, Footstats. Acho que não, hoje não tem tanta relevância assim. É isso. Esperamos que o time melhore. Olha como o Nestor veio pra cima. Eu gosto muito desse menino, sério. Sério. Eu acho que se ele ganhar um pouco de força muscular, nossa, ele vai se tornar um baita jogador aqui pro São Paulo. E quem mais tocou na bola, só pra gente ter essa noção, né? Foi o Mendes, seguido pelo Wellington, e aí o Franco, Arboleda e Nestor. Beleza, quem deve ter menos tocado foi o Caleri, né? Uns 30. Pra quem ficou uns 90 minutos, ó. Todos esses do São Paulo não ficaram 90 minutos. Só tocou 30 vezes na bola. Então, o Luciano e o Caio Mateus, né, o Caio Paulista, que entraram no segundo tempo, tocaram mais vezes na bola que o Caleri. Precisa acionar mais o Caleri. É isso que faltou pro São Paulo nesse jogo. Beleza. Acho que é um vídeo mais curto, assim, mais sucinto. Tentar fazer vídeos mais enxutos, né? Para não fazer algo prolixo, né? De 30 minutos, igual eu fiz recentemente. Pois bem, é isso. E aí, o que vocês acham? Vocês gostaram do jogo? Vocês odeiam o Orejuela? Deixa nos comentários. Pô, o menino não tem culpa, cara. Assim, claro que eu sei, o cara recebe um baita salário, não sei o que mas o otário foi quem contratou, né? Ele não tem culpa que você contratou ele. Mano, pô, sei lá. Se a Microsoft quer me pagar $500 mil pra ser engenheiro de software deles. Eu falo, opa, vamos aí. Eu não sei nada disso, mas, ué. Não é? Pois bem. Beleza, então. O próximo jogo é contra o Santo André. Um domingão, 4 da tarde, então, jogo da TV, né, e tudo mais. Aliás, esse foi o jogo do YouTube, bem legal. E depois pegamos o Bragantino, é um jogo também para ficar de olho, um jogo que vai dizer-nos muito o que até o de São Paulo pode ir nesse ano. O jogo contra o Bragantino é às 7h30 na quarta-feira, beleza? Bom, então é isso. Muito obrigado aí por você ter assistido. E, sério, deixa nos comentários o que você achou do jogo. Vamos trocar essa ideia. Like, inscrição, etc. Tchau. Tava fazendo o final errado. Não, é assim. Tchau.